Nessa sessão, iremos aprender sobre o Model May. Existem vários tipos de models em inglês, a gente vai ver alguns aqui. O model ele é bem especial porque ele serve como um auxiliar verbal e ele também serve como uma tradução de verbo, é o que a gente usa diferente de português e inglês. Confira. Bom, o Model May, usamos o Model May para ações de possibilidade. Então, tudo que é possível a gente fazer por uma duração mais longa, ok? A tradução do may, ele pode ser posso ou poder, só que a gente não pode confundir que ele em inglês, por mais que ele tenha a tradução de poder, ele não é considerado verbo em inglês. Ele é considerado um model, um auxiliar também verbal. Pode ser usado na forma afirmativa, negativa e também interrogativa. O may ele é usado como um auxiliar verbal, como eu já falei. O may na forma afirmativa, como ele não é um verbo, ele é somente um auxiliar, o verbo que vem depois dele, a gente não usa o to. Lembra que quando a gente usa dois verbos de ação, a gente é obrigatório usar o to para identificar o verbo na forma básica e o verbo na forma infinitiva. Nesse caso, o may ele não é verbo, então nós não precisamos usar o to. Então, I may swim for 10 kilometers. Então, novamente, o may nós usamos para possibilidade. Então, possibilidade é quando a gente tem, é possível nós fazermos alguma ação por mais de algum tempo. Então, aqui, ó, I may swim for 10 kilometers. Então, eu posso correr por 10 quilômetros. James may cook. Cook é o verbo cozinhar. For 10 people. Então, é possível ele cozinhar para 10 pessoas. She may be a leader of 10 people. She may be a leader of 10 people. Então, ela tem a possibilidade de cuidar de 10 pessoas. Ser a líder de 10 pessoas. We may run the whole marathon. Então, nós podemos correr a maratona inteira. Então, a maratona deve ter 30, 40 quilômetros. Então, a pessoa pode correr esse tempo todo. You may teach English for millions of people. Então, você pode ensinar inglês para milhões de pessoas. Então, você tem essa possibilidade. Então, a forma may, como a gente já viu no vídeo anterior do can, o can é quando você tem a capacidade de fazer. Então, eu posso nadar, mas eu tenho a capacidade de nadar por 10 quilômetros. Bom, isso depende de pessoa para pessoa, preparo. Então, essa é a diferença do can e do may. O can, você tem a capacidade de fazer aquela ação, de estar fazendo aquela ação. E o may, ele já é, você tem a capacidade, mas consegue fazer para mais pessoas. De pegar uma pessoa que não sabe cozinhar, sabe ali fazer um ovo e um miojo. Então, ela não tem a possibilidade de fazer comida para 10 pessoas, a não ser se ela fazer 10 miojos. Então, só para vocês conseguirem entender a diferença do may e do can, ok? Na forma negativa, como a gente vem vendo, a forma negativa, a gente coloca o not depois do auxiliar verbal. Então, aqui a gente tem o may como auxiliar verbal. Então, a gente sempre usa o may not. Existe a forma contraída, mas não é muito usado, mayn't. Pode ser que vocês nunca ouviram falar também, mas existe, gramaticalmente é correto, mas as pessoas raramente usam. Então, aqui, ó, I may not swim for 10 kilometers. Então, eu não posso nadar, eu não tenho não tenho fôlego, não tenho preparo para nadar 10 quilômetros. James mayn't cook for 10 people. Então, ele não pode cozinhar para 10 pessoas, não está preparado. She may not be a leader of 10 people. Digamos que a pessoa entrou na companhia agora, ela está aprendendo ainda como manusear pessoas ou lidar com pessoas e ela não está preparada para esse engajamento de 10 pessoas. We may not run the whole marathon. Então, nós não poderemos correr
a maratona inteira. Então a gente não tem um preparo, então por isso que nós usamos o may. You mayn't teach English for millions of people. Uma pessoa não está preparada ainda, não sabe como fazer esse engajamento com milhares de pessoas. Então a forma negativa, may not, mayn't. Lembrando que o mayn't não é muito habitual vocês verem, pode ver, gramaticalmente é correto, mas não tem esse uso normal de rotina. Na forma interrogativa, a forma interrogativa, como o may ele é um auxiliar verbal, ele vem antes do pronome na interrogação. Então a gente já viu que em inglês, qualquer interrogativa, né, a gente vai usar sempre um auxiliar verbal, e esse auxiliar verbal sempre vai vir depois do pronome. Isso é básico em inglês. Qualquer pergunta, qualquer interrogativa, nós teremos um auxiliar verbal. E aqui nós estamos falando do may. O may é um auxiliar verbal, né? Ele é um model auxiliar verbal. Então aqui a gente usa ele antes do pronome. May you cook for 10 people tonight? Você pode cozinhar para 10 pessoas essa noite? Então eu já sei da capacidade da pessoa e quero saber se hoje à noite ela pode cozinhar para 10 pessoas. What may you do to help those kids? O que você pode fazer para ajudar aquelas crianças? Olha só que interessante. Aqui nós temos o verbo do e aqui nós temos o help. Então a gente usa o to no meio de dois verbos para separar da forma básica para a forma infinitiva. Então to help é uma forma básica, né? Forma infinitiva, desculpa. E o do, forma básica do verbo. Então esse to a gente usa para separar esses dois. Então, o que você pode fazer para ajudar aquelas crianças? Eu quero saber qual a capacidade que tu tens para tomar conta daquelas crianças. O que você pode fazer por elas? May Jason sing for 4 hours? Então, aqui eu já sei que o Jason, ele pode cantar. Então, eu usaria Jason can sing. Perfeito. Ele tem essa capacidade, ele tem uma voz boa, ele consegue cantar. Agora, será que ele consegue cantar por 4 horas? Então, nessa possibilidade, nós usamos o may, porque a gente está querendo saber se ele pode fazer por mais de um tempo. May Jacqueline run for 10 kilometers? Então, se a gente falar só da capacidade da Jaqueline de correr, nós usaríamos o can. Mas eu quero saber se ela pode correr por 10 km, se ela tem esse preparo, se é possível ela fazer isso. Então, nós usamos o may. May Jacqueline run for 10 km? Agora, may I visit 10 countries in 1 week? Então, eu posso visitar 10 países em uma semana? Então, aqui, novamente, capacidade. Isso é possível. Então, aqui, novamente, possibilidade. É possível eu fazer isso em uma semana? Então, novamente, o may nós usamos para possibilidade de alguma coisa acontecer. Bom, aqui eu botei um versos aqui, né? O can e o may. Novamente, como nós já vimos no vídeo anterior, o can é para capacidade, é para saber se você pode fazer a ação, se você está preparado, adequado. E o may é para possibilidade, se referindo a algo maior. Não só se você tem a capacidade, mas se você pode fazer para mais pessoas, um número maior de horas para fazer alguma coisa. Então, o can usamos para falar da capacidade, se a pessoa pode fazer, e o may usamos para falar da possibilidade. Então, quantidade de horas, quantidade de pessoas. Então, essa é a diferença dos dois aqui. Aqui eu coloquei dois exemplos só para a gente ver a diferença deles ali. I can run. Então, eu tenho a capacidade de correr, eu consigo correr, eu aprendi a correr, tenho equilíbrio para correr. Então, é alguma coisa que eu consigo. Agora, I may run. Então, aqui eu estou falando de resistência. Já corri muito, agora eu tenho a possibilidade de correr 5 km, 10 km, enfim, uma maratona. Então, a gente fala de possibilidade. O can, novamente, I can cook. Então, eu sei cozinhar. Eu sei preparar várias coisas. Agora, I may cook for 10 people. Então, eu tenho habilidade de medidas para ser possível cozinhar para um número maior de pessoas.
Então a gente sabe que muita gente sabe cozinhar, mas quando vai preparar para 5, 10 pessoas, ou falta comida, ou sobra muita comida. Então isso é possibilidade, ok? Então, novamente, só para a gente ver a diferença aqui do may e do can, ok?